Free audio post-production by alphonic.com. Pra que esperar se eu sou movimento? Pra que questionar, inventar um tempo? É hora agora, já foi. É hora agora, já foi. Olá, eu sou a Irene do Planalto Chemin, antropóloga, mestranda em divulgação científica e cultural e parte do podcast Mundaréu. Esse é o último episódio da 6ª temporada. Com ele, a gente encerra um ciclo que iniciamos lá na 4ª temporada. Desde então, vocês acompanharam a gente pela América Latina, com uma série na Argentina e outra na Colômbia, e com as temporadas feitas aqui no Brasil, ouvindo pesquisadoras feministas da antropologia da ciência e tecnologia. E eu sou Fernanda Mariá, farmacêutica, mestre em divulgação científica e cultural, e também faço parte do podcast Mundaréu. A nossa primeira gravação foi aqui em Campinas, na cidade em que produzimos o Mundaréu. Passamos pelo sul do país, em Porto Alegre, pelo nordeste, em Maceió e São Luís, e também no centro-oeste, em Goiânia. No sudeste, também fomos para o Rio de Janeiro e para o Vale do Jequitinhonha. Chegamos ao norte, em Belém e na Ilha de Marajó. E a gente encerra hoje com um episódio gravado na capital brasileira mais ao norte do país, Boa Vista. Eu e a professora Daniela Mânica, que coordena o Mundaréu, visitamos Roraima em dezembro do ano passado. E hoje vamos contar para você como foi a conversa com as professoras Luziene Correia Parnaíba e Francilene Rodrigues. Deixa eu só colocar coisas aleatórias também, por enquanto? Pode, aleatório. Vocês vêm de onde? De Campinas? Ai, gente, então para vocês é muito corrido mesmo, né? É, já rodou várias outras cidades, o projeto acaba agora em janeiro, então a gente ficou meio... Claro. Ou vai, né? Então, Aliás, é um lindo projeto. Hoje a gente está completando 5 anos do podcast Mundaréu. Chegamos em Roraima no dia do aniversário de 5 anos do Mundaréu. A gente conversou com as professoras Luziene e France da Universidade Federal de Roraima, a UFRR. Elas falaram sobre suas atuações e pesquisas sobre violência de gênero e nos levaram para conhecer a Comissão Permanente de Acolhimento, Prevenção e Enfrentamento às Violências na Universidade Federal de Roraima, a CEPAPEV. Vamos lá, França, dar um pulinho lá na CEPAPEV? Vamos. A gente foi de carro pelo campus da UFRR até a CEPAPEV. A gente estava no prédio de Ciências Humanas, que fica um pouco longe de onde está sediada a comissão. No caminho, nós passamos por algumas pequenas construções, aparentemente novas ou reformadas, de 1 a 2 andares com as paredes brancas e telhados vermelhos. A ausência de cartazes, grafites e adesivos nos prédios da universidade chamaram a nossa atenção. Era diferente das outras universidades que tínhamos visitado até então, nas quais a vida universitária e os movimentos sociais compunham a infraestrutura junto aos tijolos. A sala da CEPAPEV era bem ampla em uma dessas construções e tinha diversos cartazes e panfletos com dizeres como: existir e amar sem medo é direito à cidade. É para ser ouvida, é para conhecer seus direitos. Você sabia que a cada 2 minutos uma mulher sofre violência doméstica no Brasil? E tinha vários adesivos do Observatório da Violência contra as Mulheres em Roraima, uma ação de pesquisa e extensão da Faculdade de Ciências Sociais da UFRR, coordenado pela professora Luziene. Então, eu sou Luziene Parnaíba, sou professora do curso de Ciências Sociais. Fui aluna da Universidade Federal de Roraima, aqui no curso de Ciências Sociais. Meu mestrado, na verdade, em Sociologia, fiz na Universidade Federal de Alagoas. Volto para a UFRR, faço um trabalho como professora substituta e, na sequência, me torno professora efetiva. E o meu doutorado ele acontece em 2014, na Unicamp, no programa de pós-graduação em Ciência Política. E aí, nesse retorno, nessa volta, né, com o título de doutorado para a Universidade Federal de Roraima, é que a partir da pesquisa de doutorado é que há, na minha opinião, assim, eu estava pensando um pouco sobre esse processo, né? Um redirecionamento, assim, na verdade um encontro que eu percebo com essa perspectiva, com as pesquisas de gênero, que foi o que eu desenvolvi,
no meu doutorado, mas assim, mais profundamente pensando as políticas públicas para as mulheres, pensando esse processo na Amazônia, como é que as políticas públicas acontecem aqui, a realidade, e por consequência eu acabei direcionando o olhar um pouco mais para essas políticas públicas, mas também para as violências, né, para as pesquisas sobre violência. Hoje eu faço um trabalho, né, de extensão, a gente, a partir de 2022 tem essa mudança, então os cursos de graduação eles colocam essa necessidade de curricularização da extensão. O nosso projeto político-pedagógico do curso de Ciências Sociais, que há muito tempo não tinha passado por uma transformação, foi transformado, e aí a extensão se tornou uma realidade. Eu acho que isso ajudou, deu uma impulsionada, pelo menos para a gente pensar as atividades fora da universidade. E aí o Observatório da Violência nasce dessa necessidade de fazer uma extensão curricularizada, de pensar um problema que é local, porque a gente tem Roraima aí com vários índices, né? Assim, de maneira permanente, persistente, como eu falo, sempre se destacando como um estado que é muito violento para as mulheres, para as meninas e para as mulheres. E aí essas atividades de extensão, a criação do observatório e tudo que se desenrolou até aí. Na iniciação científica também eu tenho trabalhado com a questão do feminicídio, que é uma coisa que despertou, né? Os índices de feminicídio, como o Estado, por muitas vezes, quando você conversa com as estruturas de atendimento, como eles tentam negar as ocorrências de feminicídio, mas elas de fato estão aí, estão acontecendo, chamar atenção os números. Então é basicamente essa a trajetória. Estava com a gente também a professora Francilene Rodrigues, que é uma das professoras fundadoras da Universidade Federal de Roraima. Então, eu sou Francilene, mas Franci Rodrigues, também tenho uma formação interdisciplinar, eu fiz serviço social na graduação, depois eu fiz mestrado em planejamento e desenvolvimento e o doutorado em ciências sociais com estudos comparados das Américas, né? Fiz na UNB. Então, a minha história com gênero, ele começa quando eu fiz um mestrado e a minha dissertação foi sobre garimpo, aqui em Roraima, né? Então, a partir dessa discussão sobre garimpo, que era ainda nesse momento que eu fiz o trabalho, nos anos 90, eu terminei a dissertação em 96. Aí eu vi que é um espaço totalmente masculino e tinha a participação das mulheres em duas situações. Ou elas iam para o garimpo para serem cozinheiras ou para fazer programas, né? Era basicamente isso. E então isso aí começou a me chamar a atenção, mas ainda não foquei especificamente. A minha entrada na discussão, no debate de gênero, ele ocorre quando eu retornei do doutorado. Eu fiz meu trabalho de doutorado, é um estudo comparado sobre a concepção e percepção de fronteira no Brasil e Venezuela. Então, essa fronteira era um espaço muito importante na minha pesquisa, e eu já trabalhava o deslocamento de brasileiros e brasileiras para a Venezuela e para a Guiana para a mineração, né? Então foi a partir daí que eu disse, bem, tem um processo distinto aqui na Venezuela, que é esse das mulheres, de uma entrada também, e começamos, foram os primeiros projetos com financiamento lá em 2010, 2011, e com alguns alunos já fazendo esse trabalho de gênero, inclusive duas, que hoje está no Rio Grande do Sul, ela é da comunicação, que é a Cris, fazendo esse trabalho sobre Amor de Mina, até o título do trabalho dela, foi um trabalho bem lindo, Amor de Mina, que era exatamente discutindo como é que as mulheres brasileiras que vão para os garimpos, nesse processo também, desenvolve alguns afetos, etc., um pouco discutindo isso. Então eu fiz esse processo e aí foi no momento também que a gente retoma, e aí com a Luziene, a gente no departamento, começa também a fazer atividades juntas com o Observatório. Eu coordeno um grupo também chamado Grupo de Estudo Interdisciplinar sobre Fronteiras, um grupo de pesquisa que também com vários pesquisadores do Brasil e daqui, né? E a gente também tinha grupos de estudo, outros projetos. Então, na hora de fazer projetos de pesquisa era com esse grupo. O penúltimo projeto também era Migração, Violência e Direitos Humanos, que aí a gente tinha sempre uma pegada também sobre essa questão de gênero, do tráfico de mulheres pela exploração sexual, né? Então, vários outros temas que foram nos levando a se especializar um pouco mais nessa discussão de gênero. A minha proposta de pós-doutoramento, inclusive, foi uma comparação
de mulheres brasileiras e venezuelanas na Espanha, né? Como é que se dava esse processo de reorganização das identidades de gênero, mas também dos processos de empoderamento de rupturas, né? Com determinados padrões. Então, e aí a gente vai aqui consolidando tanto o Observatório, o GEIFRON e também a CEPAPEV, né? Que é a comissão que, no resultado, no bojo de tudo isso, as discussões sobre violência no âmbito da UFRR. Como eu falei, como a minha formação é muito interdisciplinar, eu também estou em 2 programas. O programa Sociedade Fronteiras, que é um programa interdisciplinar na área de humanas e sociais. Né? Estamos eu e Lu, Márcia, que é outra colega também que trabalha tráfico de pessoas, tráfico de mulheres principalmente, para exploração sexual. E o programa de recursos naturais, né? Eu também oriento no programa de recursos naturais, que é um programa interdisciplinar de ciências ambientais, que também a gente tenta dar uma virada também na discussão de gênero. Já foi, é hora agora. Já foi, eu quero cantar pra saudar o vento, que é como amar de cada momento. A paixão e a paz, eu já não me aguento. É querer demais que eu tenho aqui dentro. Mas por que pesquisar feminicídio é um problema, é uma pesquisa tão dura, tão difícil? Porque é necessário. Porque os assuntos mais delicados e difíceis, né, eles precisam ser tocados, eles precisam ser lançados, assim, a gente precisa colocar o olhar sobre eles. Então, faz parte do processo, cada um tem a liberdade, né, de direcionar suas atividades de ensino, pesquisa e extensão nesse espaço que é a universidade, que pressupõe-se democrático. Eu estava tensa com essa viagem, porque iríamos entrevistar professoras que pesquisam sobre feminicídio em um dos estados brasileiros mais violentos para mulheres. Mas eu fui entendendo, na conversa, como é importante explicitar as violências. E as professoras Franci e Luziene mostraram como, para início de conversa, precisamos olhar para as violências desde onde estamos atuando. No caso, desde a universidade também, como elas vão contar mais adiante. Essa é a grande questão do porquê, né? Por que Roraima registra essas, de maneira persistente, essa característica, né? O que caracteriza ele como um estado extremamente violento para as mulheres. E é até um momento de inflexão assim, na pesquisa que eu tenho feito, porque no primeiro momento, analisando, em 2022 eu comecei um levantamento para entender mais profundamente por que esses crimes acontecem. Eu disse, então vamos buscar os processos. Eu quero ver então documento, o que compõe, como é que é essa conjugalidade, o que leva, né, a ocorrência desses crimes. E aí, ao me deparar com o processo, eu fui muito guiada assim, por uma obra que eu conheci quando eu estava no meu doutorado na Unicamp, que foi a obra da Marisa Correia. E aí, por ali, eu disse, eu acho que isso aqui é um ensaio interessante para eu pensar. E a guisa, né, do trabalho da Marisa Correia, fazer essa perspectiva de entender como é que acontece, quais que são as características, né, que contribuem para a violência. E depois eu percebi que no feminismo decolonial é necessário fazer um giro para entender isso, e ainda não existe uma resposta. E acho que a gente está longe de ter uma resposta para isso. A gente tem assim, diretrizes, né? Por exemplo, eu uso agora muito texto da Rita Segato para mostrar que a questão do patriarcado ele não é uma questão que deve ser entendida como uma perspectiva da moralidade. Acho que esses crimes eles não estão relacionados exclusivamente à intimidade, às conjugalidades violentas, como muitas feministas lá nos anos 80, nos anos 90, conduziram o seu olhar, a sua interpretação, a sua leitura, mas é entendê-los, esses crimes, à luz desse feminismo decolonial, como o patriarcado ele é um sistema político, e esses crimes são crimes políticos. Então, acho que é uma nova interpretação assim, de a gente entender que não vai mudar a perspectiva se a gente continuar acreditando ou interpretando que essa violência ela acontece por causa da intimidade, porque é uma esfera pessoal, íntima, isolada, mas a gente tem que girar, colocar isso numa perspectiva mais política de compreensão e de combate. Então, isso, para uma sociedade machista, patriarcal ainda, com todo esse processo dessas relações políticas, que a Lu colocou muito bem, que eu acho que é isso mesmo, o que isso significa,
tem um deslocamento desse papel. E aí o que é a violência? É o último ato onde, no desespero, porque não tem diálogo, como é que eu vou dialogar com algo que está me afetando, me tirando do meu lugar de superioridade? Porque a questão do racismo, a questão da transfobia, todas essas violências, elas têm a ver com a percepção, muitas vezes não, eu diria talvez até pode ser correta, da pessoa de achar que ela está sendo desmobilizada do seu lugar de poder, né? E assim, agora eu vou me colocar na posição de subalternidade, quando eu é que sou o dominador, a dominadora, né? Seja do ponto de vista da questão racial, étnico-racial, como do ponto de vista do gênero. É um processo conjunto. Eu acho que a gente nunca pode perceber a violência de gênero, acho que como a Lu colocou, só numa questão da relação homem-mulher ou mulher-mulher, homem-homem, né? Das relações afetivas e sexuais. Tem relações que, para mim, são relações de poder. E quando a violência vem, é exatamente porque a pessoa se sente supostamente agredida ou afetada na sua posição de dominação. Então é isso que está nesse momento muito latente assim na minha cabeça, e é um caminho que eu tento balizar para explicar esse fenômeno aqui em Roraima. E aí, considerando características, por que esse tipo de crime só aumenta? Por que a violência contra as mulheres só aumenta, né? A gente tem, por exemplo, proporcionalmente, Roraima é o estado mais indígena do Brasil, mas a gente sabe que a violência contra as mulheres indígenas acontece, mas a gente não tem condições de identificar isso, de quantificar isso. Elas nos contaram como a migração também está relacionada com a violência de gênero. É preciso considerar que Roraima é o estado que mais recebe imigrantes, com uma porcentagem grande de mulheres venezuelanas. Luziene relatou as barreiras que essas mulheres encontram ao tentar denunciar a violência doméstica. As mulheres, elas começam a falar, mas a gente às vezes pede ajuda, a gente tem uma questão de violência doméstica. Quando a gente liga para a polícia, liga para o 190, que eles percebem que nós somos venezuelanas, eles desligam a chamada. Então, quais são esses canais de atendimento? Essas mulheres, elas não conseguem transpor essa barreira, né, que lhes é colocada pela nacionalidade, pela sua origem. Então, são essas questões que caracterizam Roraima. Para a gente falar de violência, a gente tem que pensar nisso, né? O estado proporcionalmente mais indígena, o estado que recebe mais migrantes, considerando que são mulheres migrantes que estão conduzindo esse processo. É o estado que registra o maior número de estupro de vulnerável. Uma característica também, fazendo o levantamento desses processos, né, de feminicídio aqui no estado, que a gente percebe que, se antes eles eram crimes praticados com arma branca, com um grau de brutalidade, né, enorme, o feminicídio, eles caracterizam pelo fato da vítima ser mulher. Nesses movimentos de pesquisar e refletir sobre violência de gênero, Luziene percebeu que precisava voltar os seus esforços para pensar a própria universidade. Ela então convidou a France para construir novas soluções. E aí, no ano seguinte, no início de 2023, no final de 2022 ainda, a gente promovendo algumas atividades de extensão com os nossos discentes, alunas e alunos, trabalhando essa perspectiva de como nós vamos ofertar mini-cursos de combate à violência contra as mulheres para os diferentes segmentos, movimentos sociais, instituições. Estávamos num processo de dinâmica, grupo focal, e aí o que emerge dessas atividades? Né? As nossas alunas, os nossos alunos relatando violências que sofreram dentro da universidade, né? A universidade também é um espaço de poder e a gente precisa pensar essas violências internamente. Então, como é que a gente vai trabalhar uma perspectiva de combate à violência externa, né? Se intramuros da universidade a gente também sofre essas violências. E aí, relatos e mais relatos, alguns muito duros, assim, de ouvir, difíceis, né, de violência sexual, inclusive que aconteceu dentro do campus da universidade, mas que a vítima não quis levar adiante a denúncia, então ninguém... Foi ali uma questão que aflorou dentro da dinâmica, mas que não foi oficializada, enfim, a universidade não tomou conhecimento. E aí eu busquei essas colegas que já estávamos envolvidas no observatório, nessa proposta de extensão, e disse: a gente precisa pensar isso institucionalmente, como é que a gente vai responder a essas demandas. E aí convidei a France, que é uma parceira, assim, que disse: vamos
e convidamos outras colegas também, e lá em março de 2023 mobilizamos um grupo de trabalhos. Né? Convidamos o reitor para uma reunião, uma primeira reunião extraoficial, ele demonstrou apoio, né? Então vamos lá, o que vocês pensam? Então a gente discutiu todas essas questões, apontou os problemas, né, de que existem violências não só contra as mulheres, mas também violências de gênero, étnico-raciais. A Universidade Federal de Roraima, proporcionalmente, ela tem um grande número de alunas e alunos indígenas. A gente tem que minimamente responder a essa realidade. As violências, né, étnico-raciais, elas acontecem na universidade. E aí, esse grupo de trabalhos foi constituído por professoras, professores, discentes também, o DCS fez presente nessa estrutura, técnicas administrativas, um grupo grande, saiu uma ordem de serviço e nós, antes do período estabelecido da ordem de serviço, acho que foi em 120 dias, em 90 dias a gente conseguiu, de muito esforço, de muito trabalho, de muita discussão, a gente conseguiu fazer um levantamento de todas as instituições, né? Nas universidades, por exemplo, o que existia, tentando entender quais que eram as estruturas, o que essa universidade tem. Tem uma resolução, tem uma normativa, tem uma estrutura de atendimento, tem uma ouvidoria específica, né? Ouvidoria da mulher, a gente fez esse mapeamento, entendeu essa realidade e colocou a proposta de estruturação de uma resolução, que foi aprovada no Conselho Universitário, e esse é um capítulo à parte. Nessa aprovação tem toda uma cena, né? A Dani pediu para elas nos contarem que cena foi essa. No processo de construção da resolução, ela tem 5 capítulos. A nossa resolução é a 091/2023. Capítulo que fala do assédio moral, do assédio sexual, das violências étnico-raciais e de outros tipos, da estruturação da comissão. Nos capítulos que vão estar discutindo o que é, por exemplo, um assédio moral. Definindo, né? Não basta só você definir ele juridicamente, você tem que exemplificar. E nessa exemplificação, e aí há que se reportar o que é quem compõe o nosso conselho universitário. Eu faço essa comparação. Ele né, quem representa a política nacional, né? É o homem branco, heteronormativo, e assim é o CUNE da Universidade Federal de Roraima, também representado por essa figura. E ali você tem algumas tentativas, pelo menos, de esvaziar, o que a gente falou, de esvaziar a resolução. Mas tira essa caracterização, isso não cabe. Tira essa outra definição, isso daqui não pode entrar. Pessoas que, quando olharam lá, se viram como assediadores, né? Diz, bem, isso aqui vai se voltar contra mim. Questão de se olhar porque eu também, né? Então, teve isso também de muitos, porque vocês, como colegas que são aliados, que até então, de repente, diz, não, peraí, vocês estão indo longe demais, né? E isso pode se voltar contra mim, porque tem isso, né? Isso que tem uma estrutura de articulação desse patriarcado, essa engrenagem, formado por mulheres também, mas predominantemente os homens, né? Quando se vê ameaçado. Querendo tirar essa definição, porque dizer assédio moral Aí está lá dizendo, né? E claro que a repetição desses atos, né? E um deles era esse. Não se dirigir à pessoa de maneira cortês, pelo nome, né? Eu diria que pelo menos cortês, né? Se eu não me lembro o seu nome, professora, bom dia, boa tarde, né? Porque às vezes eu também tenho colega que não sei o nome. Mas você não vai... Oi, querida. Oi, querido. Oi, louca, como tem um, né? Que vive chamando. É louca. Lá durante a votação. Eu disse, você sabe que isso é assédio. Mas a gente, eu digo, não, uma coisa é a gente está na mesa de bar e a gente está bebendo, outra coisa é você aqui fica chamando, ei, louca, né? Que é outro que chama. Então, havia tentativa de tirar isso. Chamar a pessoa pelo nome. Aí um dos argumentos foi, eu, por exemplo, um professor disse, eu, por exemplo, chamo as minhas colegas de meu amor. E não acho que isso é um problema, embora eu tenha recebido, isso está na ata do Conselho Universitário. Embora eu tenha recebido um e-mail dessa colega dizendo que não gostaria, formalizando, ela enviou um e-mail para o docente pedindo que fosse chamada pelo nome e que não fosse chamada de meu amor. E ele apontou, a colega estava no auditório, apoiou a nossa, integrava o grupo de trabalho. Integrava o grupo de trabalho. E ela se sentiu extremamente exposta. Elas nos contaram o motivo dessa exemplificação ser tão importante para o trabalho de combater essas violências.
Todos os relatórios da ouvidoria, se você fizer um levantamento, não existe, aí eu vou utilizar uma terminologia jurídica, né, uma tipificação. Então, o que poderia ser caracterizado como um assédio, a Franci teve esse trabalho de fazer esse levantamento ainda quando nós estávamos no estágio do grupo de trabalhos para então levar a proposta de resolução para a gestão, coloca o relatório da ouvidoria coloca desentendimento entre professor e aluno, conflito entre professor e aluno, conflito entre colegas. Como é que você vai combater o que você não reconhece? As agendas de pesquisas delas começaram a ser pautadas na construção de equipamentos e políticas internas da universidade para assegurar que existam mecanismos de letramento, coibição e punição das violências misóginas e racistas na universidade, em especial, mas não apenas, por docentes e funcionários. Que a mobilização chamou a atenção. Isso. A mobilização conseguiu, num curto espaço de tempo, criar uma resolução, aprovar uma resolução e indicar a construção de uma diretoria. Foi muito. Assim, foi mais do que esperado. Elas tiveram que enfrentar tentativas de impedimento. Das relações de poder, de tentativa de impedimento. Independente da estrutura. Eles queriam postergar, retardar. E aí são questões que a gente para pensar, mas por quê? Porque, enfim, são diversos manejos, né, manobras que são feitas, às vezes até por colegas. E aí você vai entendendo como que esse patriarcado ele é uma engrenagem. Tentativas de desqualificação. Eu acho que é isso também, uma tentativa de desqualificar o trabalho, né? A gente ouve com frequência, né, de que discutir essas questões, muitas vezes você quer criar problemas dentro da instituição, você não quer... De fato, não são pesquisas relevantes. Isso não é um tipo de pesquisa que vai trazer alguma contribuição. Quando, na verdade, a gente pensa exatamente o contrário, né? E tentativas de exclusão e isolamento. Enquanto a gente está só como pesquisadora discutindo a violência fora daqui, ou seja, a violência de gênero que acontece, feminicídio, né? São lindas, maravilhosas. Aí quando a gente começa a pesquisar, vamos pesquisar agora a violência nessa universidade. O que acontece? Eu acho que a Lu pode contar isso melhor, como é que isso se volta contra você, inclusive os amigos que até então tomavam cerveja com você numa boa, né, e que também trabalhavam junto porque você carregava o piano. Agora você diz, não, agora nós temos uma comissão permanente de prevenção, de acolhimento, prevenção e enfrentamento à violência, no âmbito da violência todas, inclusive de racismo, transfobia, etc. E nós vamos fazer o nosso trabalho. Começando, estamos inicial, né? Mas estamos fazendo, mas a gente já viu a mudança, inclusive, para nós, né, Lu? Assim, como é que isso se volta com um olhar muito forte e de, muitas vezes, de isolamento em relação a nós, né? Como se nós agora fôssemos um perigo. Eu acho que talvez a Lu possa falar dessa sensação e desse sentimento de quando você mexe no bueiro, não, no vespeiro. No vespeiro. No vespeiro. Aí isso foi dito também. As resistências, né? Assim, aqui. E o que é o resultado disso? Depois de toda esse processo, né, que não foi, e a gente também, acho que o fato de sermos uma rede, assim, ajuda, mas ao mesmo tempo não impede que a gente não sofra os impactos, né, dessa exclusão, dessa hostilidade, desse comportamento. Dos assédios contra a gente, né? Porque assédios, tem que denominar. Os risinhos, os coisinhos comentando coisas... agora das mesmo... nossas discentes, que também pesquisam o que a gente pesquisa e sofrem reprimendas pelas pesquisas que conduzem aqui dentro. Sim, de colegas. Né? Chacota de que o que a gente está produzindo na universidade é política, não é pesquisa. Então, é um espaço também de produzir política. Qual que é o papel, qual que é a função da universidade para a sociedade? Né? A gente tem que ser o espelho. Se a gente está falando de um Estado mais violento, um dos mais violentos com as mulheres, a gente também tem que pensar a universidade como uma instituição importante que seja reflexo para essa sociedade. E referência do combate a isso. Exatamente. Toda essa luta deu resultado. A decisão, que a resolução ficou exatamente como nós queríamos. Exatamente. E aí, e aí vem esse processo, em janeiro, isso foi final de outubro, a resolução... foi aprovada em agosto. Em agosto. Ela só foi publicada em outubro. E a nossa diretoria, nomeada, né, porque a resolução ela prevê a indicação de uma diretoria da Comissão Permanente de Prevenção, Acolhimento e Enfrentamento às Violências, que a gente chama de CEPAPEV. E a gente está nesse processo agora de finalizar o nosso regimento. O regimento é o regimento, né, interno da CEPAPEV. Da construção de um fluxo, porque aí a gente parte para uma política institucionalizada agora,
Então, de buscar dentro da estrutura da universidade quem é que lida com, uma vez que uma violência, torna-se pública e é de conhecimento da instituição, como que ela deve tramitar. E aí é papel da nossa comissão, da CEPAPEV, trabalhar, né, eu entendo como frentes, né, ela é uma comissão permanente de prevenção, de enfrentamento, de combate, né? São essas frentes. E a gente trabalha nessa perspectiva da prevenção, fazendo uma discussão, apresentando a resolução nos diversos institutos da universidade. É um trabalho de formiguinha. A gente não consegue dar conta da totalidade de coisas. A gente recebe muitas críticas e a gente sabe que essas críticas vão acontecer independente da gestão. Essa é uma gestão, né, que foi aqui, abriu o caminho, né? Então acho que é importante, uma vez que esse processo foi iniciado, que ele seja trilhado, e esse é o trabalho agora, de fazer de divulgação, né, tanto da resolução nas unidades, entre docentes e discentes. A gente ainda tem poucas pessoas que conhecem a resolução e a própria comissão, mas a gente também tem uma procura, e parte desse processo que vai engajar o conhecimento do que é a resolução, do que é o trabalho da comissão, é a maneira como a instituição engaja ou valoriza a nossa comissão, né? E aí a gente tem uma articulação com a Progesp, que é a nossa Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, a ouvidoria, que nós estamos tendo problemas com a ouvidoria. A ouvidoria é um setor fundamental, né? Aquela que recebe as denúncias, a resolução, essa 091/2023, ela determina que assim que a ouvidoria tenha conhecimento de um registro de uma denúncia de violência, que isso seja encaminhado para a comissão. A gente acompanhar, porque a gente quer acompanhar se esse processo, exatamente, porque o que as vítimas dizem, olha, eu não acredito que vai acontecer, só quem vai ser punida, o que faz com que muitas não denunciem, né? Só vai sobrar para mim, porque o professor, quando é aluna, né? E quando é colega também, porque você vai continuar convivendo com a criatura no mesmo departamento. Há casos que joga o professor para outro departamento, mas não elimina o problema, porque o problema, né, é muito maior que está nisso aí. Então, o nosso papel também é acompanhar se está sendo cumprido todos os prazos, se está sendo cumprido, né? E mesmo assim, então, a gente está enfrentando agora, estamos nessa fase, enfrentando este problema, que é como é que a instituição, embora o reitor tenha feito uma reunião com todas essas unidades, né, da universidade, dizendo, olha, está aqui a resolução, está aqui a comissão, está aqui a resolução está dizendo isso, então, por favor, atendo. Nisso a gente tem que dizer que o reitor tem dado apoio nas nossas ações, né? Sim. E tudo que a gente coloca lá, claro, muitas coisas ele diz que sim, mas... porque também tem uma limitação da universidade. Eu estou pensando que a gente está pedindo uma estrutura, pedindo pessoas, né? Funcionário, porque não dá para ser só bolsista, tem uma questão do sigilo, da confidencialidade, então são dados, informações que não podem ser acessados por várias pessoas, pelo contrário, né? Então a gente precisa de uma estrutura, e a gente também está nisso, reitor, a gente precisa de uma estrutura, precisamos que essas outras unidades realmente cumpram também o seu papel, que é nos informar, para que a gente possa acompanhar, não é? Onde ele está, já foi feita, né? É caso de abrir sindicância, não é caso de abrir sindicância? Então tudo isso a gente está nisso e fazendo também, apesar de uma normativa, de uma nomeação formal, trabalhando também com muita boa vontade, né? Aí a gente consegue trazer outras colegas para nos ajudar nas outras subcomissões que a gente cria dentro da CEPAPEV, as alunas. Rede, né? Uma novidade é que agora em novembro aconteceu o 2º Seminário Nacional de Políticas de Enfrentamento e Prevenção aos Assédios nas Instituições de Ensino Superior, lá no FRR, junto do 1º colóquio do Observatório de Violências contra Mulheres, em Roraima. Todas essas conquistas se desenrolaram em um cenário de extrema sobrecarga. Na verdade, nós estamos, mulheres, sobrecarregadas, porque todo o atendimento aos alunos, quando um aluno tem problemas, porque não consegue chegar na universidade por diversas questões familiares, por questão de transporte, porque não consegue acessar o RU, porque não tem condições mesmo, porque uma das causas da evasão hoje aqui na UFRR é a falta de condições, assim, não basta garantir o acesso, tem que dar a permanência. Os classes populares. O curso de Ciências Sociais é um curso noturno, exatamente pensando que os nossos alunos são trabalhadores.
E quem é que está na ponta desses atendimentos? Quem é que recebe? Quem é que é demandado? Assim, né? Quem é que assume, por exemplo, as comissões que tem aquele trabalho duríssimo, como é o núcleo docente estruturante, de pensar pedagogicamente o curso, a estrutura de PPC, as disciplinas, projetar isso, melhorar a nota do curso, como é que a gente consegue. São mulheres, mas quem ocupa os cargos de gestão? Né? Os homens. Os homens. E aí, quando a gente começa a aparecer, incomoda, porque, bom, pode vir um reflexo aí. Será que, então, é um processo que é desafiador exatamente por isso? Porque nós estamos, eu posso falar por mim, extremamente sobrecarregada, demandada, assumindo essas questões, porque é uma forma de militância, sim, ela é necessária, né? Uma das pautas mais recentes é justamente a remuneração por esses trabalhos dentro da universidade, o que é mais do que justo, pois são décadas de muito trabalho movido à esperança, competência, força e resistência feminista para se construir uma universidade melhor, um mundo melhor. Por exemplo, eu sou mãe, então em determinados momentos eu me pego, assim, eu tenho um filho de 6 anos. E aí aquela culpa avassaladora, assim, eu estou cuidando de tanta gente, mas não estou cuidando do meu filho. Então isso também é uma espiral. Mas é também um ponto de você de fortalecer, assim, se é um trabalho que se dá muito mais porque você acredita na construção, acho que esse maternar também me leva para esse lugar de, sem romantizar, mas de acreditar numa transformação, né? Que está construindo também outro mundo para esse filho exatamente. Também, né? Esse filho, essa filha. Eu acredito, acho que tem sinergia que assim, a gente tem que construir esse mundo que muitas vezes não somos nós que vamos usufruir dele, né? Mas são os filhos dos filhos, né? A gente tem essa esperança, senão a gente não estaria aqui, né? Se a gente realmente não acreditasse que isso fosse um processo de transformação, não fazia sentido, né? Então, assim, nós somos movidas, e aí eu falo por mim, mas acho que pela Lu também, por essa esperança de que a gente vai ter um mundo melhor, um departamento melhor, uma coordenação melhor, tudo um pouco melhor, que não necessariamente pra gente, né? Eu digo, às vezes você vai pro embate e você sabe que não é você que vai ganhar. Mas lá na frente, isso que você fez aqui, vai ter um resultado na vida de outra pessoa. Então, é isso que nos motiva. Esse foi o episódio Trocando as Engrenagens Patriarcais da Universidade, Institucionalização da Resistência Feminista em Roraima. Agradecemos muito a sua escuta. Mais informações sobre as participantes do episódio e fotos da UFRN e de Roraima você encontra em nossa página mundarel.labjor.unicamp.br. A gente agradece a equipe do Mundarel na produção e divulgação do episódio. A gravação foi feita pela Fernanda Mariá e pela Daniela Mânica e transcrita por Igor Pereira. Gabriel Marçal fez a edição de áudio e a Fernanda Mariá a divulgação. O roteiro é da Fernanda Mariá, com revisões de Daniela Mânica e Clarissa Resch. A música dessa temporada é Já Foi, da cantora Janine Matias. Agradecemos o apoio da FAPESP, da Unicamp e do CNPq. Esse foi o último episódio da 6ª temporada do Mundarel, e com ele encerramos esse nosso ciclo que nos acompanhou da 4ª temporada até aqui. Vamos publicar um episódio bônus, recapitulando um dos eventos que discutimos sobre ciência feminista. Ano que vem voltamos, com novidades. Nos aguardem. A gente se escuta por aí. Free audio post-production by alphonic.com.